Olá, pessoal. Então, hoje vamos ver um pouquinho sobre cálculo de medicação, pelo menos o que é mais importante para vocês saberem a respeito de cálculo, tá? Então, eu vou utilizar essa estratégia com uma caneta para facilitar realmente a escrita. Espero que ajude vocês a entender. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, né, sobre o cálculo. Eu preciso saber informações sobre o que é soluto e o que é solvente. Então, soluto, gente, é tudo aquilo que eu falo que é um pó, é tudo aquilo que vai ter um peso. Então, pensem como pó. Quando eu falo em pó, as minhas unidades de medida para avaliar um pó é grama, miligrama, tá? E o solvente? O solvente, ele é o líquido. Ele é o líquido. Então, qual a unidade de medida que eu tenho? Eu tenho ml, eu tenho litro, então mililitro, litro. O que na verdade acontece? A gente tem um frasco, quando eu tenho um frasco de medicação, que é um frasco em pó, aqui dentro é pó, aqui dentro, na verdade, eu só tenho o soluto. E eu preciso de um solvente para conseguir diluir essa quantidade de soluto. Quando eu estou participando deste processo, que é um frasco, isso aqui se chama reconstituição. Reconstituição. A reconstituição nada mais é do que eu pegar um líquido e colocar dentro do frasco. Com isso, eu consigo homogeneizar o meu frasco e ter uma proporção de que eu tenho tanto de soluto para tanto de solvente. Então, vamos pensar que aqui eu tenho uma vancomicina de 500 miligramas. Então, é a quantidade de soluto, já sei que é em miligramas. E quanto eu vou colocar de solvente? Eu preciso ter uma referência para decidir quanto eu coloco de solvente para reconstituir este frasco. Então, quanto e com o que, tá? Como que eu faço isso? Eu preciso de uma tabela, eu preciso olhar na bula, eu preciso, de repente, achar um protocolo da instituição para saber como que eu vou reconstituir. Não é natural da minha cabeça que vai vir o meu achismo ou que um profissional falou para você, que é um profissional antigo da área, enfim, eu não posso seguir essa referência, né? O que eu posso é fazer uma busca, investigar, verificar o que já existe na literatura, para decidir qual é o melhor solvente que eu vou utilizar aqui e a quantidade, tá? Então, neste caso, eu vou pegar uma tabela, que é uma tabela que vai me mostrar, que são as recomendações, né, nesse caso, para o preparo e administração de medicamentos. Então, neste caso, nessa tabela, eu tenho a vancomicina aqui, ele fala que o frasco é de 500 miligramas, e aí que ele fala a questão de dose, via, mas aqui que eu estou querendo saber. Eu tenho uma tabela que me mostra o preparo, quanto eu vou reconstituir, qual a solução e qual o volume. Então, baseado nesta tabela, que é de um estudo, né, eu vou decidir que eu vou colocar água destilada e 10 ml, tá? Então, baseado nisso, eu venho aqui e vou pôr água destilada 10 ml. Ok. Aí eu vou ter qual proporção? Eu vou ter uma proporção de 500 miligramas de soluto dentro de 10 ml de água. Então, soluto de um lado, solvente do outro. E eu sempre vou seguir isso. A gente usa muita regra de 3, tá? Então, quem esqueceu isso, é bom que volte a revisar sobre regra de 3. Aí, eu venho e faço o quê? Vou pensar assim, se o médico me prescrever, né? Se ele prescrever para esse meu paciente 500 miligramas, quanto eu tenho que aspirar do frasco? 10 ml, porque dentro de 10 ml eu tenho 500 miligramas de soluto. Mas vamos supor uma outra situação. Vamos supor que o médico prescreveu assim, ó, vancomicina, 350 miligramas,
EV não, 6 em 6 horas, tá? Um exemplo. Então, se o médico prescreveu 350, eu não posso aspirar o frasco todo. Isso é muito comum na pediatria, inclusive, né? Que a gente tem doses menores do que um tamanho de um frasco que normalmente é projetado para ser administrado em um adulto, tá? Então, vamos pensar que minha prescrição é de 350 miligramas, tá? Então, se num soluto, se nessa minha, eu vou fazer do mesmo jeito esse preparo, só que eu não posso aspirar tudo, então eu vou ter que saber quanto eu aspiro. Então, se eu tenho 500 miligramas em 10 ml e eu quero 350 miligramas, quanto eu vou aspirar? X, e meu resultado vai ser em ml, tá? Então, aí eu faço regra de 3, quem não lembra, aproveita para lembrar. Então, 500 vezes X é igual, passo cruzando, 350 vezes 10. Aí, X é igual, faço essa conta, 3.500 dividido por 500, porque o número que tá ao lado do X passa dividindo, tá? E aí, eu vou fazer essa conta aqui. No caso, quem sabe cortar zero, corta zero. Quem esqueceu disso, abre a chavinha lá e faz. Por que eu falo para abrir a chavinha? Porque nem sempre vocês vão poder usar a calculadora. Na prática, nós utilizamos, mas em processo seletivo, em provas, vocês não vão ter essa opção. Então, é bom que vocês saibam fazer a conta matemática mesmo de divisão, tá bom? Então, no caso, vou cortar 0 com 0, 0 com 0, 35 dividido por 5 deu 7. Então, 7 o quê? Qual que é meu X? Tá do lado do ml, então é 7 ml. O que eu acabei de descobrir aqui? Eu acabei de descobrir quanto que eu vou aspirar, tá? Então, isso aqui é quanto eu vou aspirar do frasco. Ok. Seringuinha na mão, tudo certo. O que eu tenho que fazer agora? Agora, eu vou passar para minha fase de diluição, tá? Então, eu já sei que eu tô com a seringa, que a quantidade de 350 miligramas de soluto tá dentro de 7 ml. Então, preparo essa solução, reconstituo o frasco com 10 ml, homogenizo, aspiro 7 ml. Aí, depois vocês vão ver se vocês vão guardar ou se vocês vão desprezar esses 3 ml que ainda ficaram no frasco, tá? Se for guardar, preciso saber como que eu guardo. Então, é importante que eu venha aqui e avalie a estabilidade do medicamento e avalie se você pode manter ele em temperatura ambiente, refrigerado, quantos dias ele pode, nesse caso 7 dias, ele pode ficar na geladeira, tá? Mas isso vai muito de instituição, tem bastante instituição que já despreza a partir do momento que foi aberto o frasco para aquele paciente, tá? Bom, fizemos reconstituição, que é o nosso primeiro passo, vamos para o próximo passo. O próximo passo é a diluição, tá? A diluição, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que saber quanto que eu vou colocar no meu equipo, quanto que eu vou diluir para administrar. Ela não pode ser administrada em bolos direto, né? Então, para eu saber como que eu vou fazer e o que eu vou usar, então eu tenho o tipo de equipo simples, eu tenho o equipo bureta, e nesse caso eu vou exemplificar com vocês com o equipo bureta, tá? Então, o equipo bureta, eu tenho aqui que decidir qual é a solução que eu vou colocar, se é soro fisiológico, soro glicosado, enfim. Quanto que eu vou colocar aqui? Essa bureta, ela é graduada. Quem não conhece a bureta, é bom que veja a imagem, né? Então, tem bureta de 100 ml, 150 ml, e você vai ver quanto que você vai preencher aqui. Então, para eu decidir este meu processo de diluição, eu preciso, de novo, usar uma tabela. Então, uma tabela de referência, ou a bula, ou enfim, o que vocês tiverem como referência no lugar. Então, aqui eu vou voltar com a minha tabelinha, que é essa que eu tenho aqui, tá? Então, para diluição, eu vou usar, então, venho vancomicina, eu vou utilizar, está escrito, ou você usa soro fisiológico, ou você usa soro glicosado. E ele fala uma proporção para você utilizar de diluição.
porque a gente não tem a mesma quantidade, né, sempre de soluto para quanto que vai de solvente. Então, eu vou ter uma variação conforme a prescrição do paciente. Por que que eu faço isso? Para ver qual é o mínimo de volume possível para utilizar sem que cause algum dano para esse paciente, sem que se torne uma medicação vesicante, muito concentrada, que possa ter causar uma flebite química. Então, neste caso, é bom que a gente saiba exatamente qual é o mínimo para diluir, e por isso que ele traz uma proporção de 5 miligramas por ml, tá? Então, baseado numa referência, eu vou decidir que ou era soro fisiológico ou era glicosato. No caso da gente pensar sempre em estar mais próximo daquilo que é fisiológico, é melhor utilizar um soro fisiológico. Então, eu pego a bag, que é a bolsa de soro fisiológico, e conecto no equipo, tá? Isso aqui é um equipo. Eu posso utilizar o equipo simples, não ser uma bureta também, e deixar conectado o soro com o equipo simples, tá? Mas nesse caso eu vou escolher a bureta. E aí, o que a gente faz? Eu preciso saber quanto que eu vou colocar aqui, porque aqui eu vou misturar medicamento com a solução mínima para este paciente. Vamos pensar que é um paciente pediátrico, né? Então, como que ele faz? Ele pede para a gente fazer uma proporção de 5 miligramas por ml. Quando eu não tenho número na frente do ml, significa que é 1, tá? Então, abre essa relação de 5 miligramas em 1 ml. Então, proporção de soluto para proporção de solvente. Ele quer que a gente dilua sempre não, mas o mínimo possível, né? De 5 miligramas em 1 ml. Mas no caso, eu não tenho só 5 miligramas, eu não vou ter que usar só 1 ml aqui. Na verdade, eu tenho, lembra lá a prescrição? 350 miligramas, tá? Então, se fosse 5 miligramas, ele falaria para mim para eu diluir em 1 ml. Como eu tenho 350 miligramas, com quanto eu vou diluir? X, tá? Então, aqui nesse caso, eu faço a regra de 3. 5 vezes x é igual a 350 vezes 1. X é igual a 350 dividido por 5. X vai ser igual a 70 ml. Ai, professora, eu não sei fazer isso de cabeça. Vai lá, abre a chavinha e treina, tá? E treina manual, inclusive. Não usa a calculadora, não. Então, 70 ml. O que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que eu preciso preencher aqui de soro, fazer uma mistura com essa minha medicação de 70 ml. Com 7 ml que vai vir do medicamento, que na verdade, em soluto, ele é 350 miligramas, tá? Então, muita atenção na diferença de soluto e solvente. Então, neste caso aqui, eu vou colocar lá no nessa minha bureta, eu vou colocar aqui dentro a medicação, que vai ser 7 ml, e depois eu também vou colocar, infundir aqui, ó. Então, eu venho e ponho a quantidade que eu quero aqui dentro, né, da bureta. Eu vou preencher até dar 70 ml. Então, na verdade, eu vou ter um volume final de 77 ml, tá? Então, esse vai ser meu volume, porque eu vou pôr 70 mais os 7 ml da medicação, vai ficar 77 ml. Por que é importante eu saber o volume final? Porque eu preciso saber qual vai ser o gotejamento, qual vai ser o fluxo de infusão, a vazão desse meu medicamento, tá? Então, eu preciso fazer as continhas e, no caso, eu tenho que saber qual é o meu volume final. Tenho 77 ml de volume final aqui. Eu vou fazer a próxima etapa, que é o gotejamento, tá? Então, vou trazer para cá e vamos pensar em gotejamento neste momento. Tem alguns locais, e principalmente adulto, tá, gente, que essa quantidade de volume que eu fiz a conta, ela já vem pronta. Então, você chega a pular
essa etapa, inclusive. Porque, na verdade, o adulto, ele pode não ter restrição hídrica, então ele não tem restrição de volume, e aí ele põe a quantidade já, uma quantidade padrão, e fica com essa quantidade já descrita numa tabela. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque tem algumas situações, um paciente cardiopata, renal ou crianças, que eu preciso controlar o meu volume. Eu não posso simplesmente dar uma quantidade grande de volume, já que ele tem alguma questão envolvida com relação a com relação ao aumento de edema ou eliminação desse volume. Então, eu não posso simplesmente seguir uma tabela padrão, tá? Então, aí eu faço, neste caso, que eu vou fazer esse cálculo de diluição, tá bom? No restante, se o paciente puder receber um volume, você pode ter um volume padrão. Mas é importante sempre fazer para você saber o mínimo. Então, você nunca pode dar menos, nesse caso de 350 miligramas, você não vai poder dar nunca menos do que 70 ml para este caso, tá? Então, eu acho que sempre vale a pena fazer um cálculo de proporção de diluição. Bom, gotejamento. Gotejamento, eu preciso decidir em quanto tempo vai correr essa minha medicação. Mais uma vez, eu não vou decidir sozinha, eu preciso seguir o que já existe de estudos, tá? Neste caso da vancomicina, eu tenho aqui neste meu protocolo que tá escrito 60 minutos em bureta. Muitos locais falam um mínimo de 60 minutos, né? Então, você vai seguir aquilo que você tem e de preferência escolha algum protocolo mais atualizado possível, né? E aí, com isso, eu vou decidir quanto eu vou fazer. Então, vamos pensar que fosse um mínimo de 60, vamos deixar como 60 minutos. Então, vamos dizer que vai correr em 60 minutos. Se vai correr em 60 minutos, eu preciso saber qual fórmula eu vou usar e como que eu vou administrar isso. Se eu vou usar em bomba de infusão, se eu vou fazer em fluxo gravitacional, então eu mesmo controlo o gotejamento, se eu vou usar um equipo gotas ou um equipo microgotas, tá? Então, para isso, eu preciso saber as fórmulas. Vamos pensar no equipo microgotas em fluxo gravitacional. Então, eu preciso saber fazer uma conta de quanto que vai dar o número de microgotas por minuto. E esta fórmula, ela é volume dividido por tempo. Esse volume, ele tem que ser o volume total, então é volume total, e ele tem que vir em ml para mim. Então, caso tenha alguma diferença aí de unidade, eu sempre preciso transformar antes de colocar na fórmula. E o tempo vai ser em hora, nesse caso. Então, microgotas minutos, para descobrir o número de microgotas por minuto, eu preciso fazer volume dividido por tempo, tá? E se fosse gotas, eu faço número de gotas por minuto, eu tenho uma outra fórmula, que é o volume sobre tempo vezes 3. O vezes 3 é na parte de baixo. Esse tempo ele também é em hora, e esse volume é também em ml, e também é volume total, tá? Bom, então eu posso fazer isso. Aí, o que eu vou decidir? Eu vou usar um equipo de micro, vou usar um equipo de gotas, né? Então, vamos supor nessa situação que eu vou usar um equipo de microgotas. Então, eu preciso usar esta fórmula. Então, eu venho para cá, nesta fórmula, e faço que o número de microgotas por minuto equivale a quanto de volume? Um volume. Qual é meu volume total? Venho aqui e olhar meu volume total, tá? Então, total. Meu volume total foi de 77. Dividido pelo tempo, só que o tempo é em hora, eu falei que vai correr em 60 minutos. Isso equivale a quanto em hora? 1 hora, tá? Então, eu vou dividir por 1, porque eu tive que transformar. Então, o número de microgotas por minuto, que eu tenho que ir lá fazer uma contagem, é de 77. Então, vai correr 77 microgotas por minuto. E aí, no final de 1 hora, este volume vai acabar. Então, vamos dizer que eu enchi aqui, ó. Tava cheinho até os 70. Daqui 1 hora, correu tudo. Lembrando que a gente tem o prime o prime do equipo, que eu preciso contar, a medicação pode ficar aqui, nessa extensão da equipe, então muito cuidado com isso, precisa vir, colocar mais soro e deixar correr o restante, precisa saber quanto que tem
dentro desse Prime, então a gente tem uma média de 15 ml, mas é bom que você veja qual a marca do seu equipo e quanto realmente você precisa para lavar o equipo, tá? Porque não é só um lavar, mas sim empurrar a medicação que está contida aqui dentro, ok? Bom, então com isso eu poderia inclusive transformar. Então, lembrando que uma gota equivale a 3 microgotas. Então, uma gotona equivale a 3 gotinhas. Se eu quiser transformar de gota para microgota, eu faço assim, ó, multiplico por 3. Se eu quiser transformar de microgotas para gotas, eu faço o quê? Divido por 3. Eu posso fazer dessa forma, ou eu posso usar uma fórmula de gotas, e aí faz a conta pela fórmula de gotas, tá? Então, aí você pode transformar de microgotas para gotas, se eu assim precisar, né? Como que eu faço isso? Eu dividiria, então, de microgotas para gotas, eu divido este número aqui por 3 e acho a resposta, ok? Lembrando que se eu tiver o tempo em minutos, esta fórmula vai ser diferente, aí eu preciso fazer vezes 20 ou vezes 60 ao lado, porque eu tô usando o tempo em minutos, tá? Então, nesse caso de você utilizar a fórmula em microgotas, em minuto, perdão, você vai fazer assim, ó, microgotas minuto, a fórmula será volume vezes 60 dividido por tempo. Aí, esse tempo é em minuto, tá? Então, essa é uma outra fórmula que você pode decorar, porque daí você vai usar, em vez de você usar 1 aqui, você vai usar 60, porque você tem um tempo em minutos. E as gotas, né, seria volume, a fórmula, né, vezes 20 dividido pelo tempo. E aí, sim, em minuto. Então, você tem 4 fórmulas, vamos pensar assim, vai, que vocês podem decorar. Se você tiver um tempo em minutos para correr, por exemplo, 40 minutos, você tem que quebrar se você fizer o cálculo em hora. Então, de repente é mais fácil você usar esta fórmula, ou se for usar um equipo gotas, né, usar esta daqui. Então, você que vai escolher qual fórmula é mais adequada, qual é a sua necessidade de usar microgotas ou gotas por minuto, ok? Era isso, pessoal. Muito obrigada.